Olá, hoje eu vou estar falando com vocês sobre como viver bem. Essa palavra viver bem parece que é tão fácil falar, eu quero viver bem, como é bom viver bem, e realmente, como é bom viver bem, e afinal nascemos para viver bem, nascemos para ser felizes, e é isso que todo ser humano quer, ser feliz, ter uma vida plena, viver realmente em plenitude. Mas com tantas facilidades, a modernidade hoje trouxe tantas facilidades para a nossa vida, tantas coisas que nos ajudam a ficar muito mais prático, a não ter que ter tanto esforço, a medicina que avançou tanto, a facilidade com as informações com que nós encontramos aquilo que nós precisamos, as informações que são necessárias, mas mesmo com todas essas facilidades, nunca foi tão difícil viver bem. Viver bem é difícil porque a maioria das pessoas não tem muito claro o que quer, a missão a que veio. E como a oportunidade de tantas escolhas que pode fazer neste mundo, as escolhas são infinitas, as opções são muitas, se torna cada vez mais difícil as pessoas fazerem escolhas de acordo com as suas vontades, seus desejos e sua missão. E isso tem muitas vezes dificultado as pessoas de traçarem a sua própria vida e acabarem se tornando apenas um figurante no filme de outras pessoas. Não são protagonistas da própria vida, não vivem realmente aquilo que vale a pena viver e aquilo que é o seu real e profundo desejo. Vive muitas vezes o que a sociedade impõe, ou o que está na moda, ou a vida do pai, ou da mãe, ou do esposo, ou da esposa, menos a dele. Porque muitas vezes não tem a coragem e a determinação para fazer as escolhas que precisam ser feitas e assumir realmente a sua posição diante do planeta Terra. E aí vocês podem estar perguntando, mas então o que eu poderia fazer para que eu realmente possa viver bem? Uma das primeiras coisas mais importantes é descobrir a nossa missão. No dia em que a minha mãe ficou grávida de mim, no dia que sua mãe ficou grávida de você, que me ouve agora, qual realmente foi o propósito de Deus em permitir que você viesse viver aqui na Terra? Com certeza você tinha uma missão, senão você não teria ganho a corrida diante de milhões de espermatozoides e vencido aquela corrida, ter sido tão veloz, mais que o Ayrton Senna naquele dia, e chegar lá naquele óvulo, ser fecundado e nascer. Estar aqui na Terra, portanto você tem uma missão. E qual é a sua missão? Já parou para pensar? Aqui você veio? Qual a sua missão? O que você quer fazer aqui na Terra? Qual o que você gostaria de deixar, o seu legado, a sua diferença que você gostaria de fazer na Terra, a sua contribuição? O que eu quero deixar? Ao partir dessa Terra, o que é que eu quero ter deixado de bom? Seja para os filhos, para os netos, para a humanidade, para o mundo, para a sociedade, ou lá no seu bairro. Enfim, o que é que você quer deixar de bom e ter vivido uma vida realmente que valeu a pena se viver? Uma outra questão é a questão do conhecimento, do meu autoconhecimento. Eu me conheço? Sei realmente quem sou eu? O que eu quero de verdade? Quais são os meus desejos íntimos? Aqueles que às vezes eu não tenho coragem de revelar para ninguém o que é que eu realmente gostaria de ser, né? Quem sou eu de verdade? Eu uso uma máscara? Finjo para as pessoas aquilo que eu não sou? Ou eu consigo ser eu de verdade? Lembrando que ser eu de verdade não significa ser uma pessoa sem educação, ser uma pessoa agressiva. Ser você de verdade é conseguir se posicionar, colocar aquilo que você pensa, o seu real desejo, a sua vontade, sem ofender nenhuma pessoa e respeitando também o direito do outro ser quem ele realmente é. Ou seja, eu respeito a minha vontade, mas também respeito a do outro. E como é desafiador e como é difícil respeitar a vontade do outro. Porque nós queremos muitas vezes que todo mundo seja uma cópia, seja do jeito que a gente gostaria que fosse. Que tivesse um manual, uma receita e a gente pudesse dizer, não, todo mundo tem que ser assim e seguir este manual. E na vida não existe receita pronta e ninguém vem com manual. Os pais não recebem um manual de como educar os seus filhos, o que vai dar certo e o que vai dar errado. Até porque no processo da vida e no processo de viver, cada um constrói a sua receita.
como está a minha autoconfiança? Eu confio em mim? Confio na minha capacidade, na minha inteligência? Ou eu acho que todo mundo é inteligente menos eu? Não é? Como que eu me sinto em relação à minha competência, à minha habilidade, aquilo que eu realmente sou capaz de fazer? Tenho colocado os meus talentos e a minha habilidade em ação realmente ou não tenho colocado? Confio em mim quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer algo, quando eu vou participar de uma entrevista, quando eu vou participar de uma conversa com alguém, quando eu vou ter que dar conselho para alguém? Como que é a minha autoconfiança? Ao menor problema que eu encontro, ao menor obstáculo, eu já começo a ficar inseguro? Ou eu tenho autoconfiança na minha capacidade, me sinto filho de Deus e capaz de resolver os meus problemas? Isso não quer dizer que não precisamos de ajuda de outra pessoa, todos nós precisamos, mas precisamos ter confiança na nossa capacidade de solucionar os problemas que surgem durante a nossa vida. E a minha autoestima? Porque a autoconfiança só pode ter quem tem autoestima. Como anda a minha autoestima? Realmente eu gosto de mim? Realmente eu me estimo de verdade? A autoestima se diz, né, traduzindo a palavra, é autoestima. Gostar de você. Será que eu gosto de mim? E até esclarecendo um pouquinho o significado de autoestima, que muitas pessoas dizem assim: a minha amiga, ela está com baixa estima. Então não existe baixa estima, autoestima no sentido de alto ou baixo. Autoestima se refere à estima própria, à autoestima. Então eu estou com a minha autoestima alta ou a minha autoestima está baixa. Então fica bem claro que eu preciso gostar de mim. E para isso eu preciso pensar, realmente eu tenho cuidado do meu corpo? O meu corpo é a morada de Deus. É o templo do Espírito Santo e, portanto, como eu tenho cuidado de mim? Eu cuido da minha alimentação, do sono, descanso, cuido da higiene, da saúde, vou ao médico. Como é que eu tenho cuidado realmente do meu corpo? Que afinal Deus permitiu que ele estivesse aqui na terra e que eu ainda viva, então eu devo cuidar muito bem do meu corpo. Como está a minha autoestima emocional? Eu realmente me sinto amado? Sou amada? Amo as pessoas, consigo amar as pessoas realmente de verdade? Ou tenho sentimento de posse e apego? Ou tenho sentimentos de menos-valia, de complexo de inferioridade? Me sinto menos que as pessoas? Tenho complexo de rejeição? Como que eu tenho me sentido? Se eu me sinto amado e sei que se o mundo inteiro fechar a porta para mim, existem algumas pessoas que realmente me amarão de verdade e que ali as portas estarão abertas. E me sinto também amado, como do Pai Criador, como filho dele. E tenho essa certeza dentro de mim, então com certeza eu tenho a autoestima emocional bem desenvolvida. E a minha autoestima na questão da inteligência? Me sinto realmente inteligente, capaz? Sei que eu sou competente? Ou eu, qualquer dúvida, eu falo, isso não é para mim, eu já estou velho para aprender isso, eu não consigo mais fazer tal coisa, eu não consigo mais, por exemplo, dançar, ou aprender um violão, ou ler um livro, cantar, enfim, ser gerente de uma empresa, assumir alguma função que você gostaria, fazer um curso de mergulho. Eu acredito na minha inteligência, na minha capacidade, ou acho que eu sou um zero à esquerda? Com certeza, todos nós somos inteligentes. E não tem essa questão de ser mais ou menos. Somos diferentes. Ninguém é igual ao outro. Se nós pegarmos aí o planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a ninguém. Todos são diferentes, mas todos têm a sua importância e o seu tipo de inteligência, a sua habilidade e a sua competência. E como que está o meu relacionamento social, a minha autoestima social? Me relaciono bem com as pessoas? Eu não estou dizendo que você tem que ser amiguinho de todo mundo, mas eu consigo ter relacionamentos saudáveis? Ou eu vivo brigando e apontando defeitos? Eu vou a uma festa, eu vejo o que as pessoas têm de bom para mostrar para mim? Ou eu fico simplesmente vendo os defeitos e apontando aquilo que a pessoa não tem de legal? Porque é tão legal quando a gente consegue olhar para o outro e falar, não, ele tem tal defeito, mas ele é bacana em tal coisa. Ele faz isso muito bem, ele é agradável, ele é sincero, ele é honesto, é um bom pai, é uma boa esposa, é um excelente profissional. Então a gente precisa começar a olhar também para o lado bom, porque não existe nenhuma pessoa
que tem todas as qualidades do mundo, que não tenha defeito. E à medida que eu começo a olhar para o lado bom das pessoas, aquilo que ela tem de bom, a competência que ela tem, a inteligência que ela tem, a capacidade que ela tem, com certeza o meu relacionamento vai melhorar, a minha vida vai melhorar, eu vou me sentir mais feliz. E a felicidade, a alegria é um dos melhores cosméticos para deixar o rosto mais belo. Gastamos tanto para ficar mais bonito, para ficar mais jovem, e nunca a humanidade foi tão vaidosa, que querem tanto ficar cada vez mais bonito e mais belo, nada contra, mas a alegria, um coração alegre, a felicidade, os bons relacionamentos, com certeza valerão mais do que qualquer cosmético. E como que anda a minha autoestima no sentido da questão da organização? Minha vida está organizada, vivo endividado, como é que eu estou referente a isso? Eu consigo administrar o meu tempo, estabelecer prioridade? Ou eu sou aquela pessoa que de repente, mesmo aposentado, nunca tenho tempo para nada, vivo dizendo que não tenho tempo? Há pouco tempo encontrei uma moça, há 2 meses ela estava desempregada. Pedi para ela ir levar um currículo na determinada empresa que estava contratando. Passado algum tempo, mais ou menos aí uns 40 dias, voltei a encontrar essa pessoa. Perguntei a ela, e aí, o emprego deu certo? Ela disse, menina, você acredita que eu não tive tempo de levar o currículo? Como que uma pessoa que está desempregada, de repente está aposentado, não tem tempo para levar um currículo, para fazer alguma coisa, para ajudar, para fazer um trabalho voluntário, de alguma forma poder contribuir? Lógico que a pessoa que está aposentada também precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes ela não consegue realmente arrumar mais tempo para fazer as coisas para ela, porque normalmente quando aposentamos a gente troca de nome e vira o Jaque. Ah, já que você não está trabalhando, você pode levar o fulano na escola? Já que você não está trabalhando, você pode ir lá levar esse documento para mim? Já que você não está trabalhando, você pode ir lá buscar o remédio, buscar uma guia? Enfim, sempre vão te arrumar alguma função e aí às vezes a sua vida vai ficando de lado. E aí, na medida em que a gente não vai tendo as nossas necessidades atendidas, a tendência realmente é você começar a entristecer e começar a ver que a sua vida não está valendo a pena. Bom, um outro ponto importante é ter os objetivos bem definidos e bem claros. Os meus objetivos estão claros? Eu sei bem o que eu quero? Independente de eu ser uma criança de 10 anos ou de eu ser uma pessoa de 60, de 70, de 80 anos. Todos nós precisamos sonhar. São os objetivos, as metas, os sonhos que nos trazem esperança, vontade de viver. Na medida em que nós vamos perdendo o nosso objetivo, vamos deixando de sonhar e perdendo a esperança, nós começamos a morrer. Portanto, cada vez que a gente atinge um objetivo, precisamos ter outro. Pode ser objetivo simples. Não precisa ser grandes coisas. Às vezes a gente fica muito preocupado em ter grandes sonhos, grandes projetos, mas a vida, na verdade, é feita de coisas simples. Às vezes é ver o filho se formar, é ver o neto empregado, é ver ele estudando, é ver o neto nascer, é ver um bisneto, é entrar no vestibular, entrar na faculdade, conseguir chegar a presidente de uma empresa. E às vezes é simplesmente encontrar o amor da tua vida, é simplesmente ser feliz, chegar em casa e ter paz, ter tranquilidade. Tudo isso faz parte da nossa vida. Então nós não podemos perder o objetivo, os sonhos, a vontade de crescer, desenvolver e de estar sempre aprendendo. Na medida que a gente aprende, na medida que a gente avança, a nossa vida se renova todos os dias. Que afinal de contas, ao acordar e sabermos que estamos vivos, é um novo presente que Deus nos dá e, portanto, não dá para viver nessa vida aqui simplesmente de qualquer forma, vivendo uma vida que não vale a pena. Temos que aproveitar o presente que Deus nos dá. Todo dia, 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Como é que eu tenho vivido cada segundo da minha vida, cada minuto, cada hora, cada dia? Tem tido objetivos? Tem dado resultado? Estou me sentindo alegre? Estou me sentindo feliz? Como anda a minha disposição, minha motivação, minha vontade de viver? Estou vivendo bem ou sou aquela pessoa que vive reclamando? Tem gente que só sabe reclamar, tudo ele reclama. Reclama que chove, reclama que faz sol, reclama que está frio, reclama que está calor e nunca está contente com nada.
Se você faz uma festa não está bom, vai dizer, por exemplo, você faz uma festa para 100 pessoas, todo mundo praticamente sai elogiando, ele vai dizer que a carne estava salgada, que a cerveja estava quente, mas sempre está reclamando e não consegue ver as coisas boas. Então o objetivo tem que ser claro, tem que ser bem definido, saber o que você quer. O objetivo, quando a gente pensa, um dos maiores erros nossos é não definir bem os objetivos. A maioria das pessoas dizem, ano que vem eu vou fazer isso. E aí todo ano é ano que vem. E o cérebro não registra a palavra ano que vem, mês que vem, um dia, uma hora. O cérebro registra mês e ano. Então, exemplo, se eu quero entrar numa faculdade, eu tenho que dizer, até fevereiro de 2014 eu quero estar na faculdade X fazendo o curso Y. Eu quero trocar de carro. Que carro? Qualquer carro, não é qualquer carro. Eu quero trocar de carro, o meu carro vai ser, por exemplo, um Honda, Fiat, zero, ou vai ser usado, você tem que determinar isso. Até que valor que você pode comprar, como você vai pagar, tudo isso precisa estar definido e saber até quando você deseja realmente. Eu quero escrever um livro, antes de eu morrer eu quero escrever um livro. Então coloca aí, eu vou escrever meu livro até agosto de 2013. E começa a escrever o livro. Aí é preciso ação. Não adianta dizer que vai fazer e nunca fazer. Tem gente que passa uma vida inteira. Uma colega minha, o marido dela falava todo domingo que ia colocar o varal para ela. E levou 2 anos para colocar o varal, para ela colocar a roupa, ela estendendo a roupa na cerca. E todo domingo ele arranjava uma desculpa e não fazia. Então, esse domingo tem que ter data. Não é domingo que vem, uma hora, mês que vem. Quando? Onde? E como vamos fazer isso? Então isso precisa estar muito bem definido. Então metas precisam estar definidas. Eu quero fazer uma viagem. Para onde você quer fazer essa viagem? Com quem você quer fazer essa viagem? Que lugares você quer visitar neste local? Com quem você quer estar lá? Quanto vai custar essa viagem? Como você vai para essa viagem? Tudo isso é muito importante. Você ter bem definido o que vai levar na mala. Então, quando eu penso em objetivos, precisa ter essa clareza para que as coisas realmente possam ajudar você a viver cada vez melhor. Como que anda também a questão da minha disciplina? Eu tenho disciplina? Porque na medida em que eu tenho meus objetivos, eu preciso ter disciplina. Se eu não tiver disciplina, eu não vou conseguir atingir os objetivos, que é aquilo que eu disse. Um dia, uma hora, não adianta. Se eu falo que eu vou levantar 5 horas para estudar, ou vou para a academia, e simplesmente falo hoje não, outro dia eu vou, eu não estou tendo disciplina. Então a disciplina, ela é uma das molas principal para a gente poder ter sucesso e viver bem. Sem disciplina, nós não vamos em lugar nenhum. Não adianta eu dizer que eu vou emagrecer, que eu quero emagrecer 20 quilos, e não tenho disciplina para manter o regime, para fazer o que eu tenho que fazer, as atividades que eu tenho que fazer. Então, a disciplina é importante. Outro ponto, tenho objetivos, quero viver bem. Tenho competência para fazer aquilo que eu quero fazer? Exemplo, eu quero falar inglês fluente, mas eu tenho competência, eu gosto realmente de falar inglês fluente? Como que é isso? Eu quero realmente ser piloto de avião. Eu tenho competência para isso? Porque se eu não tenho a competência para aquilo, aquela função apenas dá dinheiro e status. Exemplo, quero jogador de futebol, quero ser jogador de futebol, quero ser uma atriz. Mas porque isso vai me dar dinheiro e status. Mas se eu não tiver competência, não adianta. Então você vai querer aquilo, de repente tem até disciplina para treinar, mas não tem competência. Então a competência tem que estar competência alinhada com disciplina para poder atingir o objetivo. Pensar nesse tripé. Objetivo, o que eu preciso? Preciso de disciplina e preciso ter competência. Além disso, preciso ter coragem. Porque ao fazermos escolhas, ninguém tem tudo e ninguém consegue ter tudo. À medida que eu decido, por exemplo, entre fazer uma faculdade de pedagogia ou a de medicina, eu fiz uma escolha e eu preciso ter que ter a coragem de fazer essa escolha. Então, coragem é muito importante. Coragem também para enfrentar os obstáculos que vão surgir, porque até entrar numa faculdade é muito fácil, mas sair com o diploma, permanecer nela e conseguir sair com o diploma é um grande desafio.
Você, de repente, iniciar, participar de uma Olimpíada, pode ser que não seja tão difícil, mas sair vencedor daquela Olimpíada é um grande desafio. Então, tudo na nossa vida exige também coragem. E precisa ter coragem também para enfrentar aquelas pessoas que vão dizer para você que você não vai conseguir. Porque sempre todo mundo, ou todas nós já passamos por isso. Sempre vai ter uma ave disfarçada de gente, uma ave urubu, um urubuzinho, que vai chegar e vai dizer para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Então existe muito urubuzinho disfarçado de gente, que vai chegar e vai falar: ah, já vi esse filme, isso não vai dar certo, isso não é para você. Então a gente sempre precisa acreditar na gente e ter coragem para assumir, independente da idade que você tem. Porque na medida em que a gente vai envelhecendo, as pessoas vão dizer: você já está velho para isso, isso não é mais para você. Você não precisa disso. Às vezes vão dizer: ah, vó, para que você quer isso? Você já está velha. Ou vô, isso não é mais para você. E na verdade, é agora que às vezes você tem a oportunidade de fazer muitas coisas que você não teve tempo de fazer ou condições de fazer quando você estava cuidando de muitas outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente se aposenta e a gente tem mais tempo, é hora de fazer aquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Aquilo que não deu tempo, os nossos sonhos que ficaram lá guardados, que agora eu posso tirar ele, desembrulhar aquele sonho que está embrulhado e colocar ele realmente em prática. Porque o cemitério é o local aonde tem mais sonhos não realizados. Lá tem muitos quadros que não foram pintados, muitas músicas que não foram gravadas, muitos filmes que não foram realizados, tem muitos livros que não foram escritos, amores que não foram revelados, muitos eu te amo que não foram ditos, enfim, muitos sonhos, casas que não foram construídas, relacionamentos que não foram construídos, fé que não foram vividas, né? E tudo isso foi simplesmente, muitas vezes, para o cemitério. E nós não tivemos a oportunidade de viver realmente essa vida. E, aliás, muitas pessoas, né, falando em morrer, às vezes até a gente deixa de fazer muita coisa enquanto estamos vivos, e depois que morre, a gente quer fazer muitas coisas. Às vezes vai levar flores, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai lavar o túmulo. Tudo isso é louvável e deve ser feito. Mas será que eu tratei essa pessoa em vida com o amor que ela merecia, com o afeto que ela merecia? Ou eu simplesmente, muitas vezes, fui totalmente indiferente? Então, muitas vezes, depois que morre, que a gente vai achar que a pessoa era boa, que a pessoa era isso, né? Tem até uma piadinha que diz que o padre chegou para benzer o corpo e disse: ah, viemos aqui benzer o corpo do nosso irmão. Esse irmão que era um cristão maravilhoso, um grande pai, um amigo exemplar, um marido exemplar. Aí a mulher, a viúva ali do lado, foi e disse: filho, dá uma olhada lá no caixão e vê se trocaram o defunto, porque não é possível que é o seu pai que está ali, porque ele não tinha todas essas qualidades. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente só vai ver o que a pessoa tem de bom depois que morre. E nós precisamos viver tudo de bom enquanto estamos aqui na Terra. E viver tudo de bom não é farra. Ninguém precisa sair na farra, nem bebida, nem fazendo coisa errada. Viver as coisas boas é estar bem junto com as pessoas que nós gostamos, viver bem com elas, estar em paz, poder se alimentar direito, ter o trabalho que nós gostamos de fazer. Para quem já se aposentou, curtir os nossos netos, curtir as pessoas que nós amamos, fazer coisas que você gosta de fazer, cuidar mais de você, viajar, passear, conversar com os amigos, bater papo, jogar a conversa fora, tudo isso são coisas boas de fazer. E não precisa ser nada de errado, porque hoje as pessoas acham que viver a vida é simplesmente viver na balada, encher a cara e simplesmente não ter responsabilidade. Muito pelo contrário. Viver bem a vida é assumir responsabilidade e compromisso, mas assumir com alegria, não como se fosse um fardo, uma obrigação, algo que realmente eu carrego, ai, o que eu vou fazer, né? Infelizmente Deus me deu essa cruz e eu tenho que aguentar. Não. Faça aquilo realmente com prazer e com alegria e com certeza o fardo vai até se tornar mais leve, mais alegre, porque vai aparecer mais pessoas que vão te ajudar a carregar e você vai caminhar por essa vida, fazer a sua trilha, sua estrada e você com certeza vai sentir que a caminhada vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo e que vale a pena estar aqui e usufruir de cada momento que Deus nos dá.
Também temos que ser pessoas determinadas. A determinação, o propósito de vida é muito importante. Todos nós precisamos saber realmente qual é o nosso propósito. Já que eu sei qual que é a minha missão, é seguir esse propósito de alma, coração, realmente, de verdade, assumindo, se posicionando na vida. É isso que eu quero. Esse propósito e essa determinação precisa estar de acordo com os nossos valores e princípios, ou seja, de acordo com a nossa moral, aquilo que a gente realmente pensa, com a nossa fé, quais são os meus princípios cristãos, qual é a minha forma de ver a vida, minha filosofia, minha forma de viver. Porque quando você começa a viver totalmente contrário àquilo que você realmente acredita e vira uma Maria vai com as outras, você começa a perder o prazer de viver. Então é importante que você siga o seu propósito, que você faça aquilo realmente com vontade, com determinação, com garra, com coragem. Porque quando as pessoas olharem para você, falam assim, nossa, ela é diferente, ela tem uma luz no olhar, no rosto, porque afinal de contas, e olhe sempre as pessoas, porque o olhar revela a nossa alma. Então é no olhar, tudo começa no olhar, o olhar é muito importante. Foi através do olhar que você começou a namorar com quem você começou a namorar, ou se casou, que você escolheu a roupa que você está vestindo, a casa que você está morando, tudo começa através do olhar, e o olhar é fundamental. Então, olhe para as coisas com amor, com carinho, principalmente para as pessoas, né? E falando em pessoas, hoje às vezes eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas já não se amam mais como antes, elas estão muito distantes, às vezes elas estão apenas na mesma casa, ou seja, são desconhecidos embaixo do mesmo teto, porque elas já não têm tempo mais de conversar, de olhar no olho, de contar uma história. Às vezes o colega de trabalho sabe mais do outro do que quem vive com você. Então as pessoas têm se distanciado muito. Então é importante estreitar os relacionamentos, se aproximar, fazer amigos. Eu, por exemplo, acredito que fundamental para a minha vida, para eu ser feliz, é Deus, a família e os amigos. Sem isso, é muito difícil ser feliz, porque no momento, principalmente da dificuldade, a gente vai se recorrer a Deus, pedir ajuda para Ele, pedir socorro para Ele. A família que nos conforta e os amigos também. Imagine se no momento de dor a gente não tivesse com quem conversar, quem desse um abraço amigo e falar, ali é um porto seguro, eu posso sentar com aquela pessoa, conversar com ela, porque ela vai me entender, ela vai me ajudar, ela vai me escutar, sem me acusar ou sem ficar cobrando nada de mim, porque ela entende a minha dor e o meu sofrimento. E ali eu posso encontrar apoio. Então, isso é muito importante. E além disso, a gente aprender também a desenvolver novamente a solidariedade, a despertar mesmo a vontade de ajudar o outro, o amor ao próximo. O mundo está carente de amor. E olha, eu quero deixar uma mensagem importante para você, porque do mesmo jeito que se eu parar de comer eu vou morrer, porque a fome física vai me matar, o meu físico, a falta de afeto também nos mata, porque a falta de afeto vai nos matando aos pouquinhos, e vem a depressão e a tristeza, e morre de tristeza, morre de angústia, morre de falta de afeto. Então, principalmente, os idosos e as crianças são pessoas que precisam muito de afeto. Não que os adultos não precisam, mas eles precisam em dose redobrada. E todos nós precisamos de afeto. O toque, cada vez que você recebe o toque, esse toque ajuda você a desenvolver substâncias que vão te trazer mais humor, que vão trazer mais alegria, que vão trazer mais prazer de viver. Então nós precisamos também aprender a abraçar o outro e abraçar de verdade. Que hoje a gente vê, por exemplo, que as pessoas dão um abraço ou dão um beijo, estão beijando o vento, abraça de qualquer jeito, não tem um abraço realmente afetuoso, não é mais carinhoso como as pessoas, né? Com todo respeito, mas aprenda a abraçar as pessoas de forma correta. O aperto de mão nem deve apertar muito para não doer a mão da pessoa, mas também não pegar na mão da pessoa com aquele pouco caso, como a gente vê às vezes. E às vezes na missa a gente vê a paz de Cristo, as pessoas não pegam na mão do outro direito, pegam na pontinha do dedo e já estão olhando para o outro para cumprimentar. Que pressa é essa? Por que as pessoas têm tanta pressa que nem naquele momento conseguem realmente estar ali, né? Viver aquele momento? Eu estou num momento de graça, estou participando de uma missa, estou participando de um culto, estou participando de um momento da celebração.
eu estou em uma palestra, eu estou numa festa, vive aquele momento, esquece um pouquinho as coisas que estão lá fora, porque infelizmente essa infinidade de informações, de coisa que te chama a todo momento, é o celular, é uma conversa aqui, é a TV, é um rádio ligado, são tanta coisa ao mesmo tempo que você às vezes não consegue mais prestar atenção em nada, tem 1000 coisas ao mesmo tempo e com isso não consegue se concentrar e realmente viver aqui. Então a solidariedade, o amor ao próximo, isso é muito importante. Aprender realmente a amar o próximo e viver bem é gostar de você. É realmente ir em busca daquilo que você deseja para a tua vida, né? É você realmente saber quais suas necessidades e traçar metas e objetivos para atingir. Pensando que quando você busca atingir as suas necessidades, não significa que para atender as suas, você vai pisar em outras pessoas. Eu posso muito bem ter as minhas necessidades atendidas, sem precisar diminuir ou simplesmente prejudicar a vida ou puxar o tapete, como diz por aí, para poder conseguir aquilo que eu quero. Porque é importante a gente ver que cada dia que passa nós estamos atingindo nossos objetivos e estamos tendo as nossas necessidades atendidas. Quais são as necessidades atendidas? A minha, com certeza, é diferente da sua, diferente do outro, porque nem todo mundo gosta da mesma coisa. Um gosta, por exemplo, de um carro hatch, o outro gosta de um sedã, um gosta de uma casa grande, outro gosta de uma casa menor, um gosta de muito espaço, outro gosta de menos espaço, um gosta do azul, outro gosta do rosa, enfim, mas tem todos os gostos, todas as necessidades. Um quer se casar, o outro não quer, um quer ter filhos, outro não quer, mas realmente que você faça aquilo que venha atender a sua necessidade, que te faz feliz, que quando você faz aquilo e você vê que está sendo atendido, você fala, poxa, minha vida está valendo a pena. E quando você deita no travesseiro, você sente, poxa, hoje o meu dia valeu a pena, como o meu dia foi produtivo, como o meu dia foi bom. Aí sim, você vai ter a certeza que você está vivendo bem. E aí, para saber realmente se você está vivendo bem, o que é que você tem dito para você? Nesses momentos, quando você deita, quando você está sozinho, você fala coisas boas para você ou você fala coisa ruim? Você fica, se eu pudesse eu faria isso? Ou você diz, graças a Deus eu estou fazendo aquilo que eu tenho vontade, eu estou realizando meus objetivos, eu estou conseguindo viver bem, eu tenho uma vida digna, uma vida plena. E para encerrar, quero deixar o versículo de João 10:10. Porque Jesus realmente quer que todos nós vivamos bem. E este versículo resume tudo isso. Ele diz, e eis que o ladrão veio para furtar, roubar e matar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Jesus não diz que você veio para sofrer nem para tristeza. Sofrimento faz parte da vida até para você poder valorizar o bom. Mas lembre-se, você precisa viver uma vida que realmente vale a pena, que ela seja plena, que ela seja abundante, de verdade, atingindo aquilo que você realmente quer. Um beijo e até a próxima.